Olá, tudo bem? Pastor Bruno Melo com você, no nosso canal aqui, Pastor Bruno Melo, mais uma vez conversando um pouco sobre as reflexões do dia a dia. E hoje eu queria falar exatamente sobre a prática do bem, né? O movimento cíclico de praticarmos o bem. Às vezes nós temos a possibilidade de fazer algo que pode ajudar alguém e deixamos de fazer isso. Por exemplo, uma palavra, um bom dia, um abraço, são gestos simples, porém extremamente importantes na construção da corrente do bem e do amor. Pensando na prática do bem, de não fazer aquilo que você pode fazer para minimizar exatamente os problemas das pessoas, ou pelo menos aliviar um pouco a dor, quero te contar mais uma historinha. Disse da história de um hospital. Nesse hospital, uma pessoa ligou para a recepção e disse, alô, é do hospital? Ela disse, sim, bom dia, é da recepção do hospital. A pessoa que ligou, o homem que ligou, falou o seguinte, olha, eu gostaria de falar com alguém que possa me dar informação sobre um paciente. A recepcionista falou, qual que é o nome do paciente? Ele disse, o nome dele é Celso, ele está internado aí no quarto 302. A recepcionista falou, um minuto só, meu senhor, eu vou transferir a ligação para o setor de enfermagem. Lá talvez eles possam trazer para o senhor uma informação que possa ajudar o senhor. Ele fala, perfeitamente, eu aguardo. Daqui a pouco, bom dia, meu nome é enfermeira Lourdes, eu faço parte do departamento de enfermagem, o que eu posso ajudar o senhor? Ah, sim, eu gostaria de saber o quadro clínico, as condições clínicas exatamente do paciente Celso. Ele está internado aí no quarto 302, por favor. A enfermeira disse o seguinte, um minutinho só, por favor, meu senhor, eu vou localizar o médico de plantão e daí, se ele achar conveniente, ele passa para os senhor as informações. Ah, perfeitamente, eu aguardo. Daqui a algum tempo, bom dia, aqui é o Dr. Carlos, o plantonista, em que eu posso ajudar? O senhor falou, ô Dr. Carlos, bom dia, tudo bem? Eu preciso que o senhor me informe, por favor, sobre a saúde do seu Celso. Ele está internado aí tem 3 semanas já e está no quarto 302. Aí o doutor falou assim, ok, meu senhor, um minuto só, eu vou consultar o prontuário do paciente e já volto para o senhor as informações. Ele falou, perfeitamente. Daqui a pouco o médico, aqui tá, olha, eu estou vendo aqui o prontuário, hoje ele se alimentou muito bem, a pressão arterial dele e o pulso estão estáveis, responde muito bem à medicação que foi prescrita, inclusive deve ser retirado do monitor hoje ainda, até amanhã no máximo, acredito eu, e continuando do jeito que ele está, o médico responsável por ele vai assinar a alta em até no máximo 3 dias. Ah, graças a Deus, disse o homem na ligação. Louvado seja Deus, essas notícias são maravilhosas. Isso me alegrou muito. O médico, vendo o entusiasmo do homem, disse, olha, pelo entusiasmo do senhor deve ser alguém muito próximo, o senhor deve ser um familiar, é uma pessoa muito querida do senhor. Não, doutor, eu não sou familiar, não sou não. Na verdade, eu sou o próprio Celso que está ligando aqui do quarto 302. O meu problema é que todo mundo entra e sai aqui do meu quarto o dia inteiro, ninguém me diz nada, eu estava tão preocupado, eu só queria saber se eu estou bem mesmo. Moral da história, se você pode fazer o bem, se você pode minimizar a preocupação de alguém, se você pode aliviar a dor, e você não faz, a Bíblia vai dizer que você comete pecado. Então, a importância de estarmos atentos a pequenos detalhes. As situações que às vezes um bom dia, um abraço, olha, Deus te abençoe, sim, amo você, acredito em você, se esforce, você é bom, podem ajudar a pessoa na formação da corrente do bem e, com certeza, animar, fortalecer a vida de alguém. Pensando nisso, quero ler com você um texto exatamente do apóstolo Tiago, livro do apóstolo Tiago, no seu capítulo de número 4, versículo 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Bem, a realidade desse texto, dentro de um contexto maior, é claro, está atrelada exatamente ao apóstolo Tiago dizer sobre a falibilidade dos projetos do homem. O homem em si promove muitos projetos. Ele tem desejo exatamente de fazer muitos planos, muitos propósitos, e aí fica assim, olha, amanhã eu digo isso, eu não sei o que e tal, cheio da perspectiva de ter o domínio, inclusive, do próprio tempo. E, na verdade, essa falibilidade do homem mostra que o homem é finito. E o que ele controla exatamente é o seu hoje, né? O seu já, o seu agora. Ele tem capacidade de realizar o agora. E realizando o agora, o já, ele pode, inclusive, mudar o futuro. Nesse sentido, no já, no fazer o bem, na promoção do amor agora, nós podemos melhorar a vida de alguém e melhorar o nosso próprio futuro. E, às vezes, não praticamos o bem. A questão é,
como você tem vivido na prática ou na criação, né, desse movimento cíclico, desse movimento intenso que apaixona, né, que fortifica, que é da construção do bem, de abençoar alguém, de desejar o bem ao outro, de se alegrar com o bem para o outro, de promover o alicerce, o fortalecimento, o crescimento do outro. Como você tem feito isso? Já o apóstolo Tiago vai dizer exatamente no seu capítulo 4, no versículo 17, que aquele que pode fazer o bem, que sabe fazer o bem, e não faz, comete pecado. Ou seja, promove um erro, promove uma desobediência aos princípios ensinados pelo Senhor. A alegria de Deus é fazer com que as pessoas sejam alegres. O prazer de Deus é abençoar as pessoas. O prazer de Deus é ver o bem sendo proclamado na sociedade, no mundo como um todo. O interessante, o maior problema hoje, exatamente, é que essa prática do bem ela tem sido diluída na sociedade em que nós vivemos. Hoje, o que se promove exatamente é a estrutura da ganância, do desejo, do fortalecimento pessoal, mesmo que, em detrimento disso, a gente venha prejudicar alguém. Nesse sentido, o mal hoje tem crescido. Diz uma frase, né, para que o mal prevaleça, basta que o bem não faça nada. Nesse sentido, nós somos corresponsáveis para que a expansão do bem possa desenvolver amor, alegria, paz, harmonia, tranquilidade, como no caso do seu Celso, da nossa história. Basicamente, as pessoas que entravam no quarto, que o atendiam, que o medicavam, não diziam nada para ele do que estava acontecendo com ele. Se de verdade ele estava melhorando ou estava piorando. Talvez até pela cara que as pessoas colocavam, a impressão que ele tinha é de que a situação dele era muito pior. Bastava tão somente alguém com sensibilidade para dizer, olha, não, o senhor está indo bem, respondendo bem à medicação. Dentro desse sentido, quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Talvez nós, na nossa vivência diária, no nosso relacionamento do trabalho, no nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento com as pessoas, um simples bom dia, um simples Deus te abençoe, olha, você fez tudo o que foi possível para alcançarmos um resultado maravilhoso. Talvez um abraço, né? Talvez um beijo, talvez um aperto de mão. São situações que podem promover a verdadeira corrente do bem e alegrar o dia de alguém, a começar pelo seu próprio dia. Se você começa o seu dia alegrando, significa dizer que você está alegre. Pense nisso. Promova exatamente a grande corrente do bem. E, como diz o apóstolo Tiago, não cometa o pecado de deixar de fazer o bem que você sabe fazer, que só você pode fazer. Que o seu coração seja inundado por essa força, por esse amor, por esse desejo tremendo de promover a corrente do bem e dar ao outro o sentimento e a possibilidade de alegrar o seu dia e o seu coração. Tá bom? Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida nesse dia, que o Senhor nosso Deus alegre o seu coração, que o Senhor nosso Deus promova o bem no seu coração através das pessoas, usando pessoas para fazer o bem por você. E, em consequência disso, você também ser usado por Deus para fazer o bem a outras pessoas. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você estar comigo aqui. Que essa corrente do bem inunde seu coração e a gente possa junto promover a alegria, né, de não permitir que pessoas como o seu Celso fiquem à deriva, né, sem experimentarem um pouco dessa corrente do bem. Um abraço para o seu coração, tá bom, meu querido? Deus te abençoe. A gente ainda se vê por aí.